Eu poderia dizer que eu sou oraculista, eu poderia dizer que eu sou tarólogo. Afinal de contas, o tarô é a minha ferramenta principal hoje em dia. Mas eu me defino mais como oraculista. Eu me chamo Eric Files e eu sou tarólogo. Ou cartomante, se assim preferir. Afinal de contas, o tarô não é o único oráculo de cartas que eu uso. Ou oraculista, que é um termo bem mais amplo, né? Uma vez que eu não trabalho apenas com oráculos de cartas, né? Não trabalho apenas com o tarô, com o baralho cigano, com sibila e assim por diante. Eu também mexo com outros oráculos, com oráculo de ossos, com cristalomancia. Mas profissionalmente falando, eu me defino como cartomante. Mais especificamente tarólogo. Enfim, definições semânticas à parte, o que me fez ter vontade de gravar esse vídeo foi falar sobre transição de carreira, sobre mudança de perspectiva, sobre mudança de vida. Eu estava respondendo um post sobre isso mais cedo e tive vontade de falar um pouco sobre essa situação, sobre o que me trouxe até a cartomancia, sobre o que me transformou num profissional dessa área. Bom, eu fui chefe de cozinha por 25 anos da minha vida. E junto com isso eu fui músico também. Tocava na noite, né? A música veio antes. A música já fazia uns 28 anos que eu mexia, né? A primeira vez que eu toquei na noite eu devia ter o quê? 13, 14 anos de idade. A primeira vez que eu entrei numa cozinha profissional eu devia ter 16 ou 17. E essas foram minhas profissões principais ao longo da vida. O audiovisual fez parte da minha vida profissional também, porque eu comecei a editar vídeos, porque eu tinha canal no YouTube há muitos e muitos anos atrás, e eu acabei também me profissionalizando nisso, acabei me tornando editor de vídeo, né? E trabalhei com isso por algum tempo. Mas a atividade mais antiga da minha vida é a cartomancia. A primeira vez que eu vi um baralho, que eu vi algum baralho sendo usado como oráculo, foi minha avó, minha falecida avó Anitta. Ela estava mexendo com as cartas de baralho convencional e perguntei: o que a senhora está fazendo, vó? Ela disse: eu estou vendo a sorte, meu filho. E aí eu perguntei para ela: como é que faz, vó? A senhora me ensina? E ela me ensinou. E eu era criança, tinha 9, 10 anos, para mim aquilo era uma brincadeira. E assim eu aprendi. Aprendi os primeiros passos, os primeiros caminhos de usar um baralho como oráculo, né? Lá por uns 11 ou 12 anos de idade eu tive meu primeiro contato com o Lenormand, com o baralho cigano, que eu ganhei da minha mãe. Ela me falou que eu levava jeito para aquilo, me entregou e eu ficava brincando com aquele baralho, era mais um brinquedo que eu tinha. Não muito tempo depois eu descobri o tarô. Comecei a estudar sobre ele. E a partir do tarô eu comecei a ler sobre oráculos e comecei a praticar vários outros tipos de oráculos mais comuns, como cafeomancia, né? A borra do café, a borra do chá. Comecei a ler sobre búzios, comecei a ler sobre oráculo de ossos, tudo que eu podia encontrar na biblioteca pública sobre o assunto eu lia. Na ocasião eu já tinha saído do interior, eu morava no interior do estado e estava morando em Curitiba. Então quando eu ia até a biblioteca para pesquisar alguma coisa do colégio, eu procurava esses assuntos também. Naquela época não tinha internet como a gente tem hoje, né? Tô ficando velho. Para encurtar a história, eu tinha restaurante. Tinha um restaurante com a minha esposa, pouco antes da pandemia. Tava indo muito bem, tava tudo funcionando muito bem. E em paralelo a isso eu tinha uma salinha lá nos fundos do restaurante, onde ficavam as minhas coisas, que hoje vocês podem ver aqui no meu espaço, né? Era a minha man cave. Só que diferente da man cave da maioria dos homens, não era um espaço com videogames, com uma mesa de sinuca, com carro, com moto, não. Era um espaço holístico, era um espaço místico, né? Então eu guardava as minhas coisas da minha religião, as coisas das minhas crenças, das minhas pesquisas sobre magia, sobre misticismo, ficava tudo lá. E esse era o espaço onde eu atendia as pessoas com o tarô. Uma vez que eu resolvi profissionalizar isso muitos anos antes, né? Já fazia o quê? Uns 15 ou 16 anos que eu já fazia isso. Mas era uma coisa que corria em paralelo, era quase que um hobby. Eu não levava aquilo a sério, eu não levava a cartomancia a sério. Ou melhor, eu levava a sério o suficiente para tornar uma renda extra, mas não sério o suficiente para acreditar que aquilo seria o meu caminho, seria o meu destino, seria o que pagaria as minhas contas todo mês e me traria uma vida mais tranquila, confortável e digna. O restaurante estava indo bem, eu estava com shows marcados até o final do ano na ocasião, estava tudo indo muito bem, só que veio a pandemia. Com a pandemia veio o peso de tentar manter um negócio aberto ao público funcionando. Só trabalhar com delivery não era uma opção e isso acabou mitigando, acabou minando nossa fonte de renda e assim o restaurante se fechou. Ao mesmo tempo, obviamente, eu não podia tocar na noite, né? Então as minhas duas principais fontes de renda se acabaram. Eu não tinha de onde tirar dinheiro. Minha esposa também estava sem trabalho, porque nós tínhamos um restaurante juntos, né? No fim das contas, a gente acabou comprando uma casa menor, se mudando, fechando o restaurante. E em certa medida eu decidi que eu não queria mais voltar para a cozinha, porque aquilo tinha estragado muito da minha saúde, estragado muito do meu emocional também. Eu já tinha tido alguns burnouts por causa da cozinha e isso era muito pesado para mim. Então eu resolvi que eu não ia mais voltar para a cozinha. E a minha esposa voltou para a área dela, que é de marketing e publicidade. Nesse meio tempo ela começou a pegar alguns freelas.
E eu comecei a pegar freelas do quê? De audiovisual, de edição de vídeo, que era uma coisa que eu sabia fazer desde muito tempo atrás, quando eu tinha o meu próprio canal do YouTube, né? Então eu comecei a editar. Mas eu senti que alguma coisa me faltava. E foi nesse tempo que eu resolvi começar a voltar a atender com baralho. Alguns consulentes voltaram a me procurar, pessoas que eu já atendia há muito tempo. Eu tenho consulentes que me acompanham aí há 10, 15 anos já. Né? E algumas muito frequentes falaram: Eric, você está atendendo com baralho? Eu ainda estou, vamos lá, vamos marcar e conversar. Então eu desenvolvi uma forma de atender online também, para que eu pudesse atender mais pessoas, pessoas de outras cidades, outros estados, outros países, né? E assim seguia então, eu trabalhando com edição de vídeo e também com a cartomancia em paralelo. Minha esposa conseguiu um emprego, eu consegui alguns trabalhos em algumas agências de publicidade trabalhando com edição, mas eu nunca estava muito satisfeito. E o meu caminho dentro da religiosidade, dentro da Umbanda, acabou me apontando a direção de trabalhar com oráculo. Por que você não vai trabalhar com oráculo? Eu já devia ter feito isso há muitos e muitos anos atrás. Já contei essa história até num texto no Threads, se não me engano. Né? Mas aí já é outra história. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo contando essa história também. Mas enfim, eu continuei trabalhando com o tarô, continuei trabalhando com o baralho cigano e assim eu fui levando. E pouco a pouco, em paralelo a isso, eu estava trabalhando com edição de vídeo também. A edição foi começando a dar menos dinheiro, menos condições do que o baralho. O baralho começou a ir muito bem. O atendimento com a cartomancia começou a ir melhor do que o meu trabalho com a edição de vídeo. E foi assim que eu resolvi então me profissionalizar totalmente e abandonar tudo e trabalhar só com isso aqui, só com o baralho, só com a cartomancia. E eu não podia imaginar que de todas as opções profissionais que eu poderia ter na minha vida, seria essa que ia dar certo, seria essa que ia funcionar e seria essa que ia me trazer tanta alegria, satisfação e principalmente possibilidades que ia fazer com que a minha vida fosse melhor. Eu nunca pensei que a cartomancia, eu nunca pensei que o oráculo seria a minha profissão. Embora eu entendesse muito bem dele desde muito cedo e fossem tantos anos, décadas, estudando, décadas, lendo, né? Mas eu não aceitava. Em algum momento eu aceitei. E foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Foi uma transição complicada, foram caminhos que a vida me colocou. Eu não sei até que ponto a minha vida, apenas enquanto caminho, colocou. Eu não sei até que ponto as minhas entidades, os meus guias, o que quer que seja. Mas o fato é que sim, eu fui colocado nesse caminho e abracei essa ideia. Hoje eu me sinto muito satisfeito com o meu trabalho com o tarô, com a cartomancia. É uma coisa pela qual eu tenho muito amor, muito carinho e muito respeito. Hoje eu respeito mais o meu trabalho com a cartomancia. Hoje eu aceito o que a vida me entregou, o que a espiritualidade me entregou de certa forma, embora a cartomancia não seja necessariamente algo que precise estar atrelado à espiritualidade, isso também seria assunto para outro vídeo, mas o fato é que uma coisa que eu posso falar para todo mundo é que nunca ignore aquilo que a vida te fala. Não ignore o que a tua intuição diz, não ignore o que o teu sentimento aponta, principalmente não ignore o que a tua espiritualidade te direciona. E é isso, meu povo. Um abraço para vocês, muito axé, que vocês tenham um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, dependendo do horário que estiver vendo esse vídeo, e a gente se vê. Um abraço.